que você acha que vai acontecer? Que eu sempre torço pra que aconteça. É lógico, e todo mundo torce. Porque você quer ver as pessoas se machucando? Não, porque você sabe que isso é um comportamento que deve ser desestimulado. Então, se a lei e a ordem do ambiente em que você está não desestimula esse tipo de comportamento, você fica torcendo para que o destino desestimule. E aí, sabe o que acontece? Você ainda vai pagar a conta, tá? Da UPA que esses caras vão ter que ir. Em uma escola da Zona Leste. Desta vez, foi a mãe de um aluno que invadiu a unidade com uma faca e ameaçou a diretora. Nossa. Realmente, eu peguei uma faca, fui pra cima deles, mas não ia chegar a fazer nada, porque eu tenho um filho de 7 anos, tenho 3 filhos, sou mãe. A mãe pede perdão de joelhos para a diretora. Ela alegou ter se descontrolado após ter perdido um dos benefícios sociais que recebia, consequência do excesso de faltas dos filhos. Eles não quis ver se eu tinha outros filhos, simplesmente eles foram lá, por isso que eu fiz isso, cortou meu benefício. Muito alterada e com uma faca nas mãos, a mulher foi contida por policiais militares e depois trazida para uma delegacia, onde contou que é mãe de 3 filhos, mas que perdeu completamente o controle sobre eles. O boletim da minha filha é de dar vergonha, e eu pedindo ajuda pra eles na escola, me ajuda, porque de verdade, quem tem filhos adolescentes que cria na comunidade sabe o quanto é difícil criar filho, ainda mais adolescente, eu acho que é em qualquer lugar. A mulher prestou depoimento na delegacia e foi liberada. O conselho tutelar foi acionado e deve analisar a situação. As aulas na escola foram suspensas. Ô, mãe, se você tivesse chegado no colégio para conversar com a diretora, talvez a senhora tivesse conseguido reverter a situação, mas aí você criou um outro problema. Se você quer entender a verdade... Essa merda que você tem que falar, repórter, se você tivesse pra conversar, você acha que o problema foi esse? Eu vou te explicar uma coisa que acontece no Brasil, tá? E isso, ó, vamos dar uma de Red Pills, vamos dar de Red Pills. Isso tem muito a ver com o ponto de vista feminino das coisas. Mulheres, geralmente, elas acreditam num negócio chamado merecimento. Ah, tal pessoa merece, tal coisa merece. Eu vou explicar pra você. Se você pegar o homem primitivo, o ser humano primitivo, ele merece um lugar, um abrigo da chuva? Merece, pô. Ele merece um lugar quente quando tiver frio? Merece. Ele merece uma sombra quando tiver sol? Merece. Ele merece água fresca quando ele estiver com calor? Merece. Ele merece comida quando ele precisar de comida? Claro que ele merece. Só que não é o fato dele merecer que vai fazer com que ele tenha. Ele precisa lutar para ter aquilo que se julga que ele merece. É isso. O pensamento dessa mãe é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, tá, que está levando ao fracasso a sociedade ocidental. Eu mereço, alguém tem que me dar. Então, basicamente, ela teve 3 filhos que ela merece meter. Mereço transar. Aí nasceram os filhos. O pai deve ter saído fora, que ele também pensou a mesma coisa. Irmão, fiz o que tinha que fazer, se vira aí com as cria, tchau, pum. Que era um vagabundo. Aí essa mãe tem 3 filhos. Ela, eu mereço que meus filhos tenham educação. Vai pra escola. Chega na escola, o filho vai mal. A culpa é da escola? Eu fui lá pedir ajuda. Não, você não tem que pedir ajuda, minha querida. Pra começar, que você não tem condição de ter 3 filhos. Você depende tanto assim do Estado, você não tinha condição de ter 3 filhos. Começa por aí. Mas a partir do momento que você teve, você tem que criá-los. Se o filho vai mal na escola, muito provavelmente o problema não está na escola. Está no filho. Quem é que tem que cuidar do teu filho? Você. Isso é outra coisa, cara. A gente tinha que mudar um pouco a palavra educação. Tinha que mudar para instrução. A escola vai dar instrução, a educação vem de casa. É isso. Ah, mas eles merecem. Não, eles merecem? Não tá. Então você lute para eles terem o que eles merecem. Aí, o filho vai mal na escola, ela perde o benefício. Eu preciso terceirizar a culpa. A culpa então é da diretora da escola que fez com que os meus filhos fossem mal, porque aí eu perdi aquilo que eu mereço, que é o meu benefício do Bolsa Família. É sempre isso, eu mereço. Não é que você merece, minha querida. Você precisa lutar para ter aquilo que você acha que você merece. Porque a condição natural das coisas é o caos. A condição natural das coisas é a pobreza e não a riqueza. Eu tenho uma frase, eu não lembro agora de quem que é, que fala o seguinte:
A pobreza não há razão de ser. Ela simplesmente é, ela simplesmente existe. A riqueza há razão de ser. Para você ter alguma riqueza, você teve que ordenar as coisas ao seu redor para gerar aquela riqueza. É assim que funciona. Nada cai do céu pronto. Você tem que ir lá e você tem que modificar, você tem que diminuir a entropia de um sistema, ou seja, diminuir o grau de desordem. Você precisa criar uma ordem num sistema, e isso é um gasto energético humano para que você tenha o benefício que você acha que merece. Então, se você vai ter um filho, cara, que é uma máquina de desordem, um filho é uma máquina de coisas para dar errado. Você precisa amamentar ele, você precisa cuidar das doenças dele, você precisa instruir ele. Se você vai fazer isso, você tem que entender o seguinte: você vai ter que ter um nível de dedicação, um nível de gasto energético para tornar aquele sistema que é naturalmente desordeiro em um sistema ordeiro, que é inacreditável. Você ter 3 filhos, então, entenda só, tem muita coisa para dar errado na criação de 3 filhos. Então você tem que cuidar de tudo. Você não pode simplesmente delegar ao mundo. Tive 3 filhos, agora eu mereço que eles estejam bem. Não é assim. As pessoas têm que parar com esse pensamento de que eu mereço, logo eu tenho. Não! Você merece, logo você tem a obrigação moral de correr atrás para construir aquilo que você diz que você merece. É isso. É isso. Que merda, viu, velho? Que país de bosta, viu? Vamos lá? E aí a gente gera essas outras coisas também. Dá play aí na tela aí. Dá play. Eu acho que até... Deixa eu ver se saiu meu reel sobre isso. Deixa eu ver. Eu falei até sobre isso ontem. Eu gravei um reel sobre isso. Não saiu ainda. Aí na live, meus queridos. Vai. O que você acha que vai acontecer? O que eu sempre torço para que aconteça. É lógico, e todo mundo torce. Porque você quer ver as pessoas se machucando? Não, porque você sabe que isso é um comportamento que deve ser desestimulado. Então, se a lei e a ordem do ambiente em que você está não desestimula esse tipo de comportamento, você fica torcendo para que o destino desestimule. Você fica torcendo para que as pessoas se machuquem e falam, eu não vou fazer mais, né, meu? Machuca pra caralho. E aqui vai uma coisa que eu vou falar, né? Geralmente, e isso é uma coisa masculina, tá? Isso é coisa masculina. A demonstração de virilidade é uma atividade geralmente masculina. E eu vou explicar pra você. Você pegar a tua mina, por ela de havaiana, sem capacete, numa moto dando grau no meio da rua, isso não é demonstração de virilidade, é o contrário. Isso é uma coisa que o homem não faz. O homem de verdade não faz isso. Isso é uma demonstração de irresponsabilidade. Você machucou tua mina, cara. Ah, mas foi um acidente. Você colocou ela nessa situação. Uma coisa é você tá dentro do carro, todo mundo de cinto, você tá indo, sei lá, pra um lugar, pra praia, alguém bate no teu carro e só fazer isso. É um acidente. Isso que aconteceu é um incidente. Você, sem nenhum equipamento de proteção, você de forma completamente irresponsável, no meio da rua, você expôs a tua mina a um risco que ela não deveria ser exposta. Você não é homem. Você é o contrário de um homem. E essa mulher é burra, porque ela busca no homem não as virtudes, mas a demonstração vazia de virtude. O cara dá grau numa moto, ele pode ser sim, em alguma instância, uma demonstração de habilidade, de destreza. Isso é bacana, isso é admirável. Mas fazer isso desta forma é justamente o contrário. É uma demonstração de irresponsabilidade. E aí sabe o que acontece? Você se machuca. Você se machuca. É isso, cara, é isso. O Brasil é esta merda, sabe? A mulher perde o Bolsa Família, tem 3 filhos, ela vai com a faca esfaquear a diretora. Aí o moleque, não, eu sou o brabo mesmo, vou lá, vou empinar moto. Aí a outra é a mãe filmando o filho com 14 anos. Foda-se que é falso, isso acontece no Brasil. Se o vídeo for falso, isso acontece de verdade. A pessoa lá no Brasil, meu filho teve não sei quantos filhos com 14 anos. É isso, né? É isso. E aí sabe o que acontece? Você ainda vai pagar a conta, tá? Da UPA que esses caras vão ter que ir. Você vai pagar a conta. Eu tenho que ficar pagando a conta da imbecilidade dessas pessoas.